Sejam bem-vindos aqui ao primeiro Carreira em Foco da Estácio. Eu estou feliz de estar podendo começar esse evento aqui com vocês. Meu nome é Beatriz Duncan, eu sou estudante de jornalismo aqui da Estácio, do campus Tom Jobim, e vai ser um prazer estar aqui essa manhã com vocês. O projeto Carreira em Foco, ele é um projeto que vai trazer para vocês aí uma semana de várias palestras, vários bate-papos aí com vários profissionais do mercado. E com isso vocês vão poder conhecer um pouquinho mais da área de conhecimento de vocês, de outras áreas também, além de conhecer profissionais de destaque aí do mercado. Hoje a gente vai estar conversando com o diretor de comunicação corporativa da Estácio, que é Marcelo Canhan. Queria dar as boas-vindas para ele já está aqui com a gente. Bom dia, tudo bem? Oi, querida, tudo bom, Bia? Bom dia, pessoal, todos que estão aí assistindo. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Vou confessar que é uma situação mega inusitada para mim, é diferente estar aqui falando, né? Não estou acostumado a estar do outro lado do balcão, né? Fazendo a apresentação, fazendo as perguntas, mas quando eu soube que era para tentar ajudar aí, compartilhar um pouco da minha experiência nesse momento tão importante, né? Que é o início de curso de vocês, uma experiência que certamente vai mudar a vida de vocês todos. Eu estou dentro, vamos lá, vamos encarar. Começo com uma apresentação minha, Bia, é isso? Pode contar um pouquinho sobre você, sobre essa formação. Você é formado em jornalismo, né? Isso, exatamente. Gente, eu sou jornalista, tenho 44 anos, acho que, por um lado, né, coisa da idade e tal, não tem nada a ver, porque daqui a pouco a gente vai estar aí compartilhando, vamos estar juntos no mercado de trabalho mais alguns anos, vamos estar trabalhando juntos, né? Então, sobre esse aspecto não tem muita coisa. Agora, quando eu penso também nas coisas que eu pensava e como eu projetava o futuro, quando eu estava na situação de vocês, né, começando a graduação, cara, é surreal, né? Como o mundo mudou, o mercado de trabalho mudou, a tecnologia mudou. Então, tem aí algumas coisas que na minha época eram bem mais incipientes, eram bem menos desenvolvidas, e eu acho que elas são muito importantes hoje para vocês, especialmente quando a gente fala de carreira, né? Que é o nosso principal tema aqui. Sobre a minha carreira, minha trajetória, eu tive 3 fases, né, na minha carreira, 3 fases bem distintas, bem caracterizadas. Eu comecei trabalhando em imprensa propriamente, em veículos de imprensa, trabalhei num jornal diário, o Lance, um jornal de esportes, né? E trabalhei na Globo.com também, na equipe que lançou o portal, estava começando, né? O que hoje é o G1. E, assim, saindo da faculdade, a gente cai num universo que é extremamente... tudo é extremamente dinâmico, o ambiente de uma redação de jornal ele é muito rico, como também de agências de publicidade, de produtoras, são ambientes de uma produção muito intensa e de muita criatividade, né? E foi um período maravilhoso para mim, que eu considero basicamente ali importante porque consolidou competências técnicas que eu trago até hoje, né? Coisas que eu ainda faço hoje no meu dia a dia. Eu, na verdade, aprendi a fazer, exercitei essas competências lá atrás, tem 15 anos, né? Eu nunca fui um repórter muito bom, nunca fui, e eu sempre fui meio nerd, né? Então, cheguei na redação, eu usava cabelo comprido, tinha um óculos meio John Lennon, assim, tinha uma cara de intelectual. Aí meu chefe, meu editor na época, um grande amigo até hoje, Diogo Mourão, ele me olhou assim e falou: "Ei, cara, eu vou mandar esse cara para a praia." Ele me colocou para fazer reportagem de surf e bodyboard. Eu era o setorista de surf e bodyboard. Olha isso. E, cara, maravilhosa experiência, né? Além de ter descoberto 2 esportes que até hoje eu curto muito, né? Aprendi a gostar do esporte. Foi um treinamento sensacional, porque a gente brincava, né? Se você consegue fazer uma matéria de uma página só entrevistando surfistas, é porque você está preparado para fazer qualquer entrevista, né? Você consegue arrancar. Brincadeira, preconceito com os meninos. Os surfistas são meio zen, é um público difícil, mas o resumo mesmo, gente, é isso, né? Você começa a exercitar no início da sua carreira coisas que ferramentas, né? Você começa a dominar ferramentas que você vai usar para o resto da vida. E foi esse o meu caso lá. Eu não era um bom repórter, mas me aproximei muito rapidamente das tarefas da redação, né? São trabalho de edição.
hierarquizar a informação, saber selecionar direito o que é mais importante para o leitor, organizar visualmente, textualmente essa informação. Então, eu fazia muito mais esse trabalho de back-office, né, vamos chamar assim, muito próximo dos diagramadores. Eu sempre gostei muito de design gráfico, foi uma oportunidade de me aproximar do design gráfico. Até hoje eu diagramo, crio, então eu consegui trabalhar muito bem essas coisas, essas competências ligadas à edição. E foi isso que me levou à segunda fase da minha carreira, que foi trabalhar em agência, né? Usando as mesmas técnicas, as mesmas competências, eu passei a prestar serviços para empresas, né? Não mais trabalhando na imprensa, mas prestando serviço para empresas. E aí um mundo novo se abriu, porque eu comecei a ter contato com as pessoas, né, que eram meus pontos focais, né, nas empresas em que eu atendia. O pessoal de RH, o pessoal de finanças, o pessoal de planejamento estratégico, os executivos das empresas. E eu descobri o mundo da gestão empresarial, né, e como a comunicação é importante dentro das empresas, especialmente as empresas mais complexas, né, de grande porte. Então, isso abriu aí uma possibilidade e eu percebi, pô, eu adoro isso, gosto demais e tenho aí um caminho legal para estudar, me aprimorar e seguir em frente. Foi o que me levou para a terceira fase, né, da minha carreira. É o que eu faço há quase 15 anos, né, que é trabalhar dentro das empresas como gestor de comunicação. E aí, essa guinada, esse momento foi um momento diferente um pouco. É claro que você ainda traz toda essa base técnica, você tem todo um conhecimento que começou lá na faculdade, que foi sendo trabalhado, mas nesse ponto eu precisei realmente estudar coisas novas, né? Precisei estudar gestão. Foram exigidas competências novas, né? Competências de gestão. Você tem que saber lidar com uma equipe, você tem que entender um pouco melhor da gestão de recursos, trabalhar com projetos. Então, aos poucos, a minha própria carreira foi me levando muito mais para o lado da gestão do que propriamente da comunicação, né? Então, tem algumas coisas aqui que eu acho que são pontos importantes para a gente conversar, né? São pontos válidos, aí, especialmente para vocês que estão nesse momento de projetar o futuro, né? O primeiro deles os campos vão se abrindo, né? À medida que você vai descobrindo coisas novas, descobrindo os seus potenciais, estudando coisas novas, você vai encontrando coisas diferentes para fazer na sua carreira, né? Uma coisa puxa a outra, e no caso da relação disso com a experiência da universidade, né, da graduação, e eu sei que muitos de vocês estão aí na primeira graduação saindo diretamente do ensino médio, outros estão em outro momento de vida, né, já trabalhando, com família, etc. Não importa. Em qualquer situação, a universidade é um ponto fundamental para você realmente começar a projetar o teu futuro. E quem são as pessoas, cara? O ativo mais importante são os professores, né? Porque há muito tempo já, e aqui na Estácio a gente tem essa filosofia muito forte, o professor não está ali só para te entregar conhecimento, né? Ele não é só um acadêmico, ele é um acadêmico também, mas é uma pessoa que está em contato com o mercado de trabalho, que tem essa bagagem, né? Então é um cara que pode te abrir portas, pode abrir seus olhos para coisas que você não cogitava, né, que pudessem ser possíveis. Eu lembro muito claramente de conversar com o meu avô. E ele dizia assim, cara, na minha época não tinha muita opção, não tinha muita escolha, né? Você podia ser advogado, podia ser médico, podia ser engenheiro. E era isso, acabou. Você tinha 3 carreiras, né, basicamente. Na minha época, a coisa já estava, obviamente, um pouco mais diversa, mas eu lembro conversando com os meus colegas na faculdade, quando a gente estava projetando as coisas e tal, era muito isso mesmo, sabe? Eu vou trabalhar na TV, vou trabalhar em rádio, vou trabalhar em veículo impresso. Era ainda muito fechado. Ninguém falava, pô, vou trabalhar com comunicação empresarial, vou trabalhar com sustentabilidade, né? Tem uma colega, a Arlê, que está por trás aqui do programa e da live, ela é jornalista e trabalha há vários anos com sustentabilidade empresarial. É uma coisa que praticamente não existia. E o professor é o cara que vai te abrir esses horizontes, né? Vai te dar o caminho, vai te orientar nessa caminhada aí, nessa trajetória, né? E outra coisa que eu acho bem importante é que, na minha época, quando eu tinha 20 e poucos anos, não existia essa clareza, né, tão forte assim,
não era algo tão comentado, discutido, sobre o protagonismo que você tem que ter com relação à sua carreira, né? Você é dono da sua carreira. Isso exige um nível de conhecimento, de autoconhecimento, né? Você saber exatamente qual aquilo que te move, quais são os seus potenciais e tal, que para minha geração, de repente, passava meio batido, né? Meio que aquela coisa, vamos vendo aí as oportunidades, vamos ver o que acontece. Hoje, todo mundo sabe, né? Desde dos especialistas em RH, em carreira, até nós como profissionais, nós sabemos que precisa ter um nível muito alto de consciência a respeito disso, né? O que eu quero é isso, eu preciso me preparar, preciso estudar, preciso estar pronto para quando as oportunidades aparecerem, né? Então, acho que essas são duas grandes mudanças que aconteceram, olhando, sei lá, final dos anos 90 e agora. Primeiro, que hoje a gente tem esse campo vastíssimo de possibilidades, e segundo, que hoje o nome do jogo é esse, sabe? É você ser dono da sua carreira, você projetar seu objetivo, entender suas potencialidades, entender onde você não está preparado e se preparar, estudar, né? Para quando a oportunidade aparecer, você está pronto para aproveitar. É isso, Bia. Eu acho que essas são as lições, as principais. E realmente, como você falou, o mercado muda muito, muito rápido, e essa mudança é cada vez mais rápida, né? E você, em sua época de aluno, lá atrás, quais eram suas expectativas que você tinha no mercado e qual a realidade que você encontrou? Porque eu acho que quando a gente entra na faculdade, a gente sempre tem, né, essa coisa de expectativa e realidade, assim, do que vai acontecer com a nossa carreira. Uhum. Então, isso está muito ligado à diversidade que a gente tem hoje de carreiras, né? Como eu te disse, na minha época eu era bastante bitolado, assim, eu olhava e pensava, vou atuar no veículo de imprensa, vou atuar, não sei o quê. Hoje você pensa no seguinte, alguém que tá trabalhando com um audiovisual, por exemplo, né? Que está aí no composto da economia criativa, nessa nossa grande área. Cara, ele pode trabalhar com treinamento, ele pode trabalhar com entretenimento, ele pode trabalhar com comunicação empresarial, né? O campo é extremamente vasto, extremamente vasto. Então, uma coisa que está muito clara hoje no mercado essa sobreposição das especialidades e dos saberes, né? Hoje a nossa atividade ela é de fato multidisciplinar. Então, eu trabalho com comunicação empresarial. Cara, a gente lida com diversas atividades que são bem diferentes, simplesmente da produção de conteúdo, da edição de conteúdo, né? O audiovisual, inclusive, né? Então, você tem a fotografia, você tem o cinema, você tem a animação, programação, né? Todas as frentes ligadas à tecnologia hoje estão muito fortemente ligadas à indústria criativa. Então, entender como essas coisas estão se relacionando e quais são as tendências, né, para onde a coisa está indo, e estar sempre aberto a essas possibilidades, eu acho que é um ponto fundamental hoje para quem está projetando e planejando carreira. E lembrando, a gente vê toda hora isso, né? Aparecem nos estudos e tal. Muitas profissões que vão ter uma demanda incrível no mercado de trabalho nos próximos 10 anos, 20 anos, ainda não foram inventadas, né? Então, essa geração que está entrando agora, que está se preparando para entrar no mercado de trabalho, que está entrando no mercado de trabalho, ela tem mais do que um leque vasto, né, para escolher. Ela tem, na verdade, a possibilidade de criar novas profissões, efetivamente, né? Então, é um cenário realmente completamente diferente daquele que eu vivenciei há 20 anos. E como você falou, você passou por 3 fases, né, na sua vida, na sua carreira. Você trabalhou em imprensa, você trabalhou com publicidade, agências de publicidade, você trabalhou com agência de criação, desculpa, e com comunicação corporativa. O que te fez fazer essas mudanças na sua carreira? Olha, a imprensa foi, quando eu comecei a trabalhar, foi muito uma oportunidade que apareceu, né? Ainda na época da faculdade, eu trabalho desde cedo, mas trabalhava fora da área, né? Fora do ramo. E
Aí foi realmente aquela coisa assim, pô, estão recrutando para um veículo novo, um jornal que estava saindo, foi maravilhoso, uma chance que apareceu e não teve, como eu te disse, aquela coisa, né, uma reflexão profunda, dizendo, não, eu quero trabalhar com a imprensa, eu sou um bom jornalista, eu vou ser um bom jornalista de redação. E eu acho que nesse momento da carreira também, quando você está, né, começando a tua carreira, tem que experimentar, você tem que ter você tem que estar aberto às possibilidades que a vida te apresenta, né? Beleza, maravilha. Depois disso foi realmente interesse, foi uma paixão, né? Quando eu descobri todo esse universo, essa riqueza que existia dentro da empresa, dentro das empresas, dentro das organizações, estudando comportamento organizacional, como os times podem ter maior performance, foi algo que realmente atraiu muito minha atenção e eu falei, cara, legal, comunicação, o que eu já sei, o que eu estudei, a base que eu tenho, são ingredientes importantes, são elementos importantes para eu trabalhar nessa área, posso trabalhar nessa área. E daí foi, né? E a transição de agência para dentro da empresa foi relativamente natural, assim, né? E hoje eu vejo isso, assim, eu não comentei, mas uma das coisas que eu estou me preparando, talvez aí para abrir uma nova fase, né? Eu estou sentindo muita necessidade de aprender a programar, como várias pessoas, né? Vários outros profissionais em diversas áreas. Então, estou dando meus primeiros passos aqui, estou começando. Eu estou, na verdade, me preparando para fazer uma formação um pouco mais pesada na área. Né? Vamos ser colega se tudo der certo, vamos ser colega de campus aí. Eu trabalho pertinho, né, do Tom Jobim. Vamos ver se eu consigo me organizar para conseguir fazer uma segunda graduação. Então, é isso, né? Hoje eu sinto a necessidade de conseguir trabalhar com grandes lotes de informação, organizar e automatizar esses fluxos de informação. É um caminho novo que está se abrindo aí. Então, você vê, aos 20 e poucos anos, aos 40 e poucos anos, a coisa não muda, né? Você está sempre olhando para a sua carreira, sempre identificando o que pode te interessar, o que está aberto, o que está disponível, tem que estudar e dar o passo seguinte, né? E lembrando aí para quem está assistindo, você vai poder mandar sua pergunta aí pelo chat, que a gente vai estar conferindo por aqui. E aí, mais na frente aí na nossa conversa, a gente vai trazer essas perguntas para o Marcelo responder aqui com a gente. Mas enquanto isso, vamos falar um pouquinho ainda do mercado de comunicação, que é o nosso foco de hoje. E como você falou, o mercado é muito abrangente, tem diversas áreas que a gente pode seguir. E a gente vê muito isso em questão de vaga, de estar, né, em faculdade, como se preparar para esse mercado tão amplo? Eu acho que é uma pergunta que deve ser muito recorrente aí entre os alunos. Então, eu acho que é justamente isso, né? Como você tem muita coisa que pode ser feita, né? Vou usar meus conhecimentos de cinema numa área diferente, vou usar meus conhecimentos de produção audiovisual numa segmentação diferente. Me formei em publicidade e propaganda, mas vou trabalhar com métricas para mídias sociais, vou trabalhar com marketing digital. Como você tem um leque muito grande, eu penso que tem duas grandes competências aí que todo mundo tem que manter bem vivas, né? A primeira delas é saber aprender com a sua própria experiência, né? A gente ouve muito essa expressão, lê muito essa expressão também, aprender a aprender, né? Saber como continuamente fazer com que a sua própria experiência seja também a base, né? Para dar o próximo passo, a base para você ter o ganho aí, para subir o próximo degrau, né? Então, isso é uma habilidade muito importante, né? Que nem sempre a gente está acostumado. Cada um aprende de um jeito, cada um guarda as experiências de trabalho que tem de uma determinada maneira, mas ter um senso crítico sobre isso, né, eu acho que é extremamente vantajoso, né? Isso é uma coisa que encurta os caminhos, que te alavanca na trajetória, né? Você evolui mais quando você identifica claramente o que e como você aprende, né? Então, essa história de educação continuada, isso é super verdade, gente. Hoje você tem pessoas que, cara, estão... há poucos anos, você tinha uma pessoa de 60 e tantos anos, 70 anos, já não está mais no mercado, já está pensando em se aposentar e coisa e tal. A realidade é outra, completamente hoje. Pessoas de 60 anos hoje, cara, podem estar no auge da carreira, no auge de conhecimento, né, de aplicação desse conhecimento. Então, se manter aprendendo
eu acho que é crucial. E a outra coisa, né? A outra competência que eu acho que é fundamental para você trabalhar em qualquer campo que seja, tá? É uma noção muito grande, uma clareza muito grande sobre o estado do mundo hoje, né? A visão de mundo. A gente tem desafios aí que estão colocados há várias décadas, né? Mas vejam, parem para pensar e observem como esses desafios estão presentes hoje, né? O desafio da desigualdade no mundo inteiro, se discute isso. O empoderamento das mulheres, a participação delas no mercado de trabalho e a desigualdade que existe no tratamento com relação a gênero, né? O racismo estrutural. Isso não são discussões brasileiras e nem discussões dessa semana, né? São movimentos sociais e é uma conformação, a sociedade está estruturada hoje de uma maneira em que as pessoas estão começando a perceber, cara, não está dando muito certo, né? A gente está behind, a gente está deixando cair uma série de pratinhos que são fundamentais, a gente está deixando muita gente à parte desse processo. E não vai funcionar, não pode ser assim. A gente tem que encontrar uma maneira diferente de construir esses fluxos de informação, esse debate na sociedade a respeito desses temas cruciais e encontrar soluções para esses temas cruciais. Então, todas essas pessoas, né, todos nós que estamos envolvidos, direto ou indiretamente, com a circulação de ideias, a opinião pública, a arte, né? A estética, o pensamento crítico, o distanciamento com relação a essa realidade social. Todos nós temos uma missão muito importante nos dias de hoje, né? De fazer justamente essa discussão toda ganhar volume, ganhar força e promover mudança social, promover a transformação que a gente quer ver, né, no mundo, que a gente precisa ver no mundo. Então, além de ter uma visão sempre de estudo contínuo, né, essa coisa da formação, de estar sempre aprendendo, eu acho que essa visão crítica do mundo é fundamental também. Tendo esses dois pilares, né, tendo essas duas bases, aí você consegue realmente aproveitar e identificar as oportunidades dentro desse leque, desse espectro imenso de atuação que as nossas áreas oferecem hoje. Eu acho que seriam esses dois pontos principais aí para quem quer se preparar legal para aproveitar o que o mercado tem a oferecer. Não sei se eu estou sendo muito teórico aqui e tal, mas... Uma coisa muito interessante foi isso que você falou das competências, né? Quando a gente entra numa faculdade, a gente começa a pensar nisso, a gente pensa muito em currículo, né? Em enriquecer currículo, em ter várias experiências, aprender. A Estácia é excelente em questão de laboratórios. A Estácia disponibiliza vários laboratórios para a gente aprender em diferentes campos. Mas realmente as competências são as coisas que fazem a diferença, né? Essa questão de saber trabalhar em grupo, a gente ter essa visão de mundo. Então, acho isso uma questão muito importante. E para quem não sabe, os calouros que estão por aí, ou até mesmo os veteranos, a Estácio tem um portal de vagas que você pode acessar, e aí você pode inscrever seu currículo, você vai poder procurar oportunidades de mercado ali nesse portal de vagas, ele vai estar lá no CIA. Se eu não me engano, o site é vagasestácio.com.br, e aí você pode dar uma acessada, cadastrar lá seu currículo, e eu tenho certeza que você vai encontrar um campo bem legal de várias áreas e de várias oportunidades aí para vocês. Então, eu espero que vocês consigam acessar. Mas vamos lá. E falando ainda de faculdade, essas questões, quando a gente entra no mercado, quando a gente entra na faculdade, a gente muitas vezes foca, né, em grandes empresas, grandes emissoras, grandes agências. E você mesmo falou que você conseguiu expandir seus horizontes aí e expandir para outras áreas. Qual a importância de nós, alunos, a gente expandir nossos horizontes, nossa visão, né, de mercado para diferentes empresas de diferentes portes, não só as mais renomadas no mercado? Legal. Cara, isso é fundamental, sabe, assim, porque a gente tem, né, é lógico que as grandes empresas, as corporações e tal, como elas estão muito presentes, né, sempre aparecendo na mídia e coisa e tal, é claro que despertam, né, uma visibilidade maior e tudo mais. Agora, aí uma opinião minha, né, assim, cara, a maior parte, né, do que você pode fazer, a maior parte das oportunidades não está necessariamente nessas grandes empresas, né? Tem tempo que eu não vejo esses números, mas
O Brasil tinha alguma coisa perto de 6 milhões de empresas há algum tempo, há uns anos e tal. E dessas 6 milhões, né, menos de 200 mil são empresas de grande porte. Então, que na verdade você tem um ecossistema de empresas de tamanhos variados e fazendo coisas completamente diferentes. E eu acho que tem um pouco a ver também, né, com uma possibilidade que o nosso tempo atual abre, que é a questão do empreendedorismo, né? Então, é um mito que eu acho que acabou, tá? E que foi meio que derrubado nesses últimos anos aí, ao longo da última década. Você só vai ter sucesso, né, se você estiver trabalhando numa grande empresa, coisa e tal. Cara, não, você tem que pensar muito bem, né, no que é o sucesso para você e quantos exemplos nós temos de pessoas que estão fazendo trabalhos maravilhosos, trabalhos incríveis em empresas, organizações de menor porte ou empresas que elas criaram, né? O, o empreendedorismo hoje é uma tremenda arma, uma tremenda ferramenta, né? Isso está completamente incorporado na Estácio. A gente tem uma formação muito forte em todas as áreas, em todas as carreiras, em todas as áreas do conhecimento. A gente tem isso incorporado aí ao currículo, justamente por entender que é uma ferramenta tremenda para o desenvolvimento hoje. Não é fácil. O Brasil é um país, nossa economia, nós ainda não conseguimos criar as condições ideais para que as empresas surjam e se desenvolvam rapidamente, que tenham suporte e tal. É uma batalha, né? Mas hoje é uma possibilidade fantástica, né? Que não estava disponível, não tão facilmente disponível para o pessoal da minha geração, né? Então, eu acho que sobre essa história de grandes empresas versus empreendedorismo ou pequenas empresas, eu acho que a questão não é mais muito porte, não, tá? Realmente você saber onde você consegue se realizar, encontrar uma empresa, encontrar um trabalho que atinja ao teu propósito, né? E conseguir fazer uma entrega relevante. Esse é o fiel da balança, na minha opinião, né? Se é uma empresa com 10 mil funcionários, se é uma empresa com 20 funcionários, isso realmente não faz mais muita diferença, não. E puxando aí um gancho, inclusive, do que você vem falando sobre empreendedorismo, a gente vê que muitos jovens estão correndo atrás dos seus próprios negócios, de abrir suas próprias empresas em diferentes áreas, e muitos também na economia criativa. O que você pensa sobre a relação da comunicação e o empreendedorismo? Você acha que é um mercado que... Você estava falando sobre as oportunidades, mas você acha que é uma boa relação entre essas duas áreas? Total, total. Você faz, hoje, pesquisas mostram, né? Você faz entrevistas com executivos ou com empresários e eles dizem que comunicação é uma competência chave, né? Meio que ali um balizador de sucesso ou não da organização, né? Então, você vai se lançar num projeto de empreendedorismo, vai ter tua própria empresa, vai criar seu negócio. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma boa noção, né, e um bom domínio dessa dimensão de comunicação que o seu negócio vai ter, né? Seja uma comunicação de marketing orientada a mercado, para você conseguir atingir quem você quer realmente, seja uma comunicação voltada para dentro, né? Comunicação de quem trabalha com você, do teu time, da tua equipe, né? Você tem diversas formas hoje de, por meio da comunicação, alavancar o seu negócio, queimar etapas, né? Então, todas as competências que a gente que a gente estuda na faculdade, né, sem dúvida elas ajudam demais na hora de você precisar maturar o seu negócio, né, botar o seu negócio para frente. Sem mencionar que a base que a gente tem, né, a base que a gente adquire, a base técnica realmente da faculdade, seja, não importa o curso, tá? Pode ser cinema, pode ser jornalismo, pode ser... Isso forma um senso crítico e ali um núcleo em cima do qual você pode construir coisas, né? Especialmente agregando tecnologia, que eu acho que hoje é um ingrediente aí que vira o jogo, né? Então, não sei, cara, vamos começar a produzir conteúdo para vídeo 3D, né? Vamos começar a pensar em arquitetura associada a uma nova necessidade social que tá pintando aí, né? Então, você está usando sua base crítica de formação para aplicar numa solução de arquitetura, né?
E realmente a gente vê que nesses casos em que você analisa o ecossistema de inovação, boa parte da riqueza, boa parte das inovações vem mesmo das empresas menores, né? E das empresas que são fundadas e que têm pouco tempo de vida, vem do empreendedor, né? Esse fôlego novo. São empresas mais ágeis, que respondem mais rapidamente às mudanças do mercado, né? Então, é uma possibilidade incrível. Eu acho que tem um campo absolutamente rico para todo mundo explorar hoje. Então fica a dica aí para os nossos alunos, calouros, veteranos que estão assistindo, buscando aí entender um pouco mais do mercado, para abrir nossos horizontes, nossa visão, para não focar só em grandes empresas, grandes nomes, para realmente buscar oportunidades que sejam mais parecidas com a gente. E nesse papo todo aí, a gente tem aqui esse QR Code aqui em cima, que você pode acessar lá para você avaliar aqui o nosso evento como um todo, o nosso bate-papo. E você se inscrevendo nesse link, você ganha 5 horas AC. Então, não esqueçam aí de acessar esse QR Code aqui em cima para a gente poder estar entendendo e melhorando sempre aí o conteúdo para vocês. Mas falando também aí de mercado, você acha que essas profissões da área da comunicação, de economia criativa, vêm ganhando mais espaço, assim, em comparação com o mercado tradicional? Porque você mesmo falou, né, que quando você era aluno, você pensava, nossa, o mercado tradicional é medicina, engenharia, direito. Você acha que a comunicação vem crescendo em relação ao espaço? Sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Porque tem uma característica, né, de todos esses cursos da área de economia criativa, que é um aspecto um pouco generalista, né? Então, são áreas, já por essência, multidisciplinares, né? Então, a gente está sempre juntando um pouquinho aqui, tem um tanto das ciências humanas, tem um tanto de sociologia, um pouco de economia, um pouco de antropologia, né? Teoria da informação, todas essas áreas, de alguma maneira, lidam, por natureza, né, pela própria essência do que é o trabalho, com uma abordagem mais multidisciplinar, né? Então, o profissional que sai desses cursos, lógico, você tem sempre uma orientação, uma especialidade, né? Mas tem uma característica aí de conseguir navegar bem por vários territórios, né? Como eu mencionei, assim, você pode ter um jornalista trabalhando com sustentabilidade, você pode ter... E hoje, essas fronteiras, elas podem, dependendo do vínculo que você quiser fazer, né, do link que você quiser fazer, claro, elas podem te exigir aí mais estudo, mais preparação e coisa e tal, mas elas não têm um impedimento, né? Então, você estuda jornalismo, mas se interessa pelo campo da saúde, você pode se especializar em jornalismo ligado à saúde, né? Você faz publicidade, mas gosta muito de tecnologia, vai trabalhar com marketing digital, né? Você tem aí com mídias sociais, vai trabalhar as questões ligadas à privacidade, ativação de marca, né? Então, o profissional que sai dos cursos das carreiras ligadas à economia criativa, ele já tem um pouco essa pegada, né, multidisciplinar, e por isso acho que o campo está completamente aberto, é um profissional muito bom. E o mercado tem crescido, sim, né? A possibilidade, lógico, dentro, né, das oscilações econômicas que nós temos, a gente tem enfrentado aí, pegando os últimos 20 anos, a gente, né, encontra altos e baixos da atividade econômica, e isso muda o mercado, né? Mas justamente por conta dessa versatilidade e pelo fato de criatividade, né, criatividade no sentido maior da coisa, está sendo colocada como uma competência extremamente importante para todos os aspectos de um negócio, de uma empresa, não importa a área, né? Tem um campo muito grande, sim, sendo criado, né? Então, existe um ecossistema imenso de agências, de fornecedores de soluções novas, de soluções especializadas que não existiam até bem pouco tempo, né? Sem mencionar todas essas possibilidades que cruzam os campos todos, né? Como eu já mencionei aqui algumas vezes. Hoje, alguém que estuda audiovisual ou produção fonográfica, trabalha com vídeo, trabalha com áudio, ele pode trabalhar virtualmente em qualquer negócio, porque todos os negócios, todas as atividades, basicamente, têm uma vertente de comunicação em audiovisual, né? Então, isso dá uma flexibilidade muito grande e abre, né, para mim. Então, eu acho que sim, o mercado, para as nossas áreas, o mercado tende a se manter aí com muitas possibilidades e com oportunidades muito boas, sim.
Eu acho que sim. E foi como você falou bem lá no início da nossa conversa, muitas dessas profissões que nós vamos enfrentar, nós vamos encontrar, né, no mercado de trabalho, muitas ainda não existem ou estão em desenvolvimento, estão crescendo aí no mercado de acordo com as necessidades e as demandas aí. Então, eu acho importante o aluno ter isso sempre em mente, que o mercado é um mercado muito amplo e que não é preciso a gente ficar desesperado, porque muita gente na área de comunicação chega e fala, olha, não tem tanta vaga assim, mas o mercado está se reformulando, ele está aí crescendo. A gente vê isso muito na pandemia, né? A gente viu como o mercado da comunicação, do audiovisual, da economia criativa como um todo, vem se expandindo. E falando um pouco, né, dessa multidisciplinaridade aí que você estava falando, a gente recebeu uma pergunta aqui da Lívia Diniz, que é: o mercado de comunicação tende à especialização ou à generalização? Eu acho uma pergunta bem boa. Ah, legal, sem dúvida. Pois é, eu acho que tem espaço para as duas coisas, né? Quando você pensa na aplicação de tecnologia, aí olhando de forma mais fechadinha, né, a tecnologia digital, você tem aí uma trilha que está muito ligada à especialização realmente, né? Então, há poucos anos você tinha a figura do designer, né? Hoje você tem um designer gráfico, você tem um web designer, você pode ter um desenvolvedor de front-end, você tem o especialista em audiovisual, que é também um designer, você tem o sound designer, você tem o interior designer, né? Então, à medida que a gente vai cruzando esses campos e as disciplinas vão se abrindo, existe aí um caminho muito legal para a especialização. Esses profissionais tendem a ser altamente valorizados, né? Existe aí um valor muito grande para ser destampado quando você realmente encontra, cara, é isso que eu quero estudar, eu quero fazer a união aqui entre, digamos, programação e produção fonográfica, né? Eu quero trabalhar com trilhas sonoras e uma pegada tecnológica. Isso aí te dá uma rota, né? Um caminho, uma trajetória de especialização fantástica e tem muito, muito valor e eu acho que tem muito espaço para esses especialistas. Como tem também para os generalistas, né? Algumas funções elas vão continuar exigindo aí um conhecimento um pouco maior. Onde eu trabalho, por exemplo, né, na minha posição e para o meu time como um todo, né, no tipo de trabalho que a gente faz, existe uma necessidade aí de uma visão um pouco mais generalista, assim, porque normalmente nas empresas o que acontece são equipes muito pequenas que têm que lidar com uma diversidade muito grande aí de canais, de mídias diferentes e tudo mais. Então a versatilidade é muito importante, né? Acabou aquela história não, jornalista é o cara que sabe escrever, publicitário é o cara que sabe fazer um anúncio, o, 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 o especialista em cinema, o formado em cinema é o cara que sabe escrever um roteiro e produzir um curta-metragem. Não, você tem que ter em determinadas funções uma visão, tá? Tem que ter uma boa noção do que é um roteiro, tem que saber produzir uma matéria escrita, tem que saber fazer uma boa entrevista em vídeo também. Então, acho que essa história depende muito, tá? Das aptidões de cada um, do perfil, né, de cada um. Tem pessoas que vão se sair melhor, vão preferir, vão optar por uma carreira mais especialista ou por generalistas, e tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que à medida que a tecnologia e a multidisciplinaridade avançam, você vai ter aí uma alavanca, um impulso muito grande para o especialista. À medida que os negócios vão precisar se aproveitar de um pouquinho de cada uma dessas novas competências, você vai ter também muito espaço para os especialistas. Aí a gente cai naquela história, autoconhecimento, né? Você tem que saber onde você vai se dar melhor, o que você realmente quer. Eu acho que esse é um ponto fundamental para fazer essa escolha. Então fica a dica aí para os nossos alunos sempre buscar aprender sempre sobre diferentes áreas, ficar sempre antenado aí, porque eu acho super importante a gente estar sempre se atualizando, sempre aprendendo. A educação contínua, como a gente estava conversando aqui, é mais do que essencial e isso pode te ajudar muito no mercado. A gente recebeu aqui outras perguntas também. Essa aqui vai ser da Joana, do campus Nova América, aqui do Rio. Vamos lá. Como diretor de comunicação corporativa, quais são os perfis que você busca para formar a sua equipe? Legal, Joana. Olha, assim,
Nossa equipe hoje, né, ela tem basicamente dois perfis profissionais, tá? Eu tenho um grupo, uma turma que é muito orientada à produção de conteúdos, gestão de canais e a suporte à comunicação interna, vamos chamar assim, tá? Desculpe, na verdade são três, né? Então você tem esse primeiro grupo, esse primeiro perfil que está muito ligado à produção de conteúdo e gestão de canais digitais. Nós temos um time que lida com relacionamento com imprensa. É um trabalho bem diferente, né? Você está olhando aí para a reputação, para os grandes temas que estão acontecendo, como a gente encaixa Estácio nesses temas, né? Como a gente revela para as pessoas, mostra para as pessoas as coisas importantes que estão acontecendo dentro do Estácio. E nós temos designers também, né? São pessoas que trabalham com web design, com criação. Hoje a gente praticamente não tem mais produtos gráficos, né? Impressos. Nosso ecossistema é todo digital hoje, mas a gente precisa, né, dos designers. Então, você vê, mesmo numa equipe pequena, somos 12 pessoas, você tem um perfil, uma variedade de perfis bem interessante, bem grande. E à medida que, assim, às vezes as equipes são bem maiores e incluem outras competências, né? Na Estácio nós temos uma equipe muito grande, por exemplo, que trabalha com marketing, né? Então, aí são publicitários, acredito que alguns jornalistas também, gente que vem do campo de tecnologia, né? Das mídias digitais, e aí você tem uma série de outras competências. Mencionei aqui um pessoal que trabalha com performance, né? Análise de performance de mídia digital. Cara, isso é uma especialização, é uma disciplina relativamente nova, né? Não existia até o boom aí das mídias sociais e da internet, e é uma área fantástica, assim, extremamente interessante, complexa, né? Não é fácil, ela é bem complexa. Então, você tem aí uma variedade grande de especialidades e perfis. E a gente tem outra pergunta, que é do Emanuel, do campus Tom Jobim, também aqui do Rio. Você acha que os alunos já devem estar no link dessa rede? Desculpe, Bia, falhou um pouco quando você fez a pergunta. Você acha que os alunos devem? Devem estar no LinkedIn desde a universidade. Eu acho que sim, eu acho que sim. O LinkedIn é uma ferramenta interessante, assim, eu acho que as conversas ainda estão muito bem selecionadas, focadas, né? Você consegue fazer. E, cara, uma coisa muito importante são os relacionamentos que você vai construir, né? É o seu colega de faculdade, é o seu professor e tal. Então, estando no LinkedIn, por exemplo, né, você consegue manter esses relacionamentos, você consegue estar acompanhando o que está acontecendo no mercado. Eu recomendo, sem dúvida. Acho muito interessante, muito importante. Essa é uma competência muito difícil também, tá? Às vezes fica uma impressão assim, não, basta eu ter um perfil, vou curtir, vou compartilhar, coisa e tal, vou mandar uma mensagem, mas realmente conseguir dar conta, né, de todas as coisas que acontecem na nossa rede de relacionamentos, por si só já é tarefa muito difícil, né, porque é muita coisa acontecendo o tempo inteiro, é muita complexidade e tal. Então, eu não faço bem isso, tá? Estou dando aqui um depoimento, compartilhando com vocês um depoimento de quem não é muito, eu não sou muito hábil nisso, mas entendo que é, sim, um trunfo tremendo. Saber o que está acontecendo no mercado, conseguir acompanhar e se manter em contato com quem está fazendo coisas novas é fundamental, é muito bom. Recomendo, sim. E para quem entrou aí, já quando a gente estava dando continuidade à nossa conversa, não esqueçam de acessar aqui o QR Code, que quando você acessar, você vai poder avaliar aqui o nosso evento, para a gente poder melhorar nos próximos eventos, nas próximas conversas. E também a gente lá vai poder ganhar hora AC. Então, você se inscrevendo nesse QR Code, nesse link, você ganha 5 horas AC por ter assistido aqui a nossa conversa. Então, Marcelo, para encerrar, queria agradecer a sua presença. Eu acho que foi um bate-papo super produtivo para os nossos alunos, que também podem acessar o vagasestácio.com.br para poder se inscrever no nosso portal de vagas. Mas, como um todo, você poderia deixar uma mensagem para esses alunos que estão entrando agora no mercado, estão entrando na faculdade, como eles podem se preparar? Uma dica bem geral aí para eles.
Pô, legal. Assim, primeiro eu fico super motivado por vocês, né? Vocês estão realmente num momento aí que muda a vida, muda a visão de mundo. Vocês estão num ponto em que o futuro começa a ser construído aí de uma outra maneira, né? Isso é muito legal. E a primeira, se eu posso chamar de conselho, é isso: curtam esse momento, aproveitem esse momento, né? Tentem extrair ao máximo o que vocês vão ter de experiência, o contato com gente que tem muito conhecimento, muita bagagem, as oportunidades que vão se abrir, né? E aproveitem com cabeça aberta, olhando para todas essas maravilhosas opções que a gente tem hoje em dia aí. Façam desse momento um momento especial, tá? Para vocês, para o crescimento de vocês, né? E aí, olhando para a carreira, gente, é isso. Acreditem, né, que com estudo, com preparação, com trabalho, com esforço, né, nada vem de graça, não tem almoço grátis hoje em dia, né, em área nenhuma da nossa vida. Mas acreditem que com foco, com bastante trabalho, cara, tem muita coisa boa para a gente fazer, tem muita transformação para ser entregue, tem coisas novas, tem muita inovação para ser destampada, descoberta. Vocês estão realmente com a faca e o queijo na mão, o momento é muito legal, vocês estão posicionados, vocês estão no lugar certo para fazer isso acontecer. Confiem no potencial de vocês próprios, estudem bastante, persigam que vocês vão chegar lá. Com certeza vai ser uma experiência transformadora também para a vida de vocês. Queria te agradecer muito sua presença aqui hoje, esse bate-papo. Eu acho que os alunos podem tirar muita coisa daqui. Foi um bate-papo super inspirador. Obrigada a você, Marcela. Obrigada, Estácio. Obrigada a você, aluno, que está aí acompanhando a gente aí nessa 1 horinha de conversa que a gente teve. Eu acho que vocês vão curtir muito essa semana Carreira em Foco, que está só começando. Esse foi o primeiro bate-papo. Hoje vai ter mais um bate-papo mais tarde. Durante a semana vocês também vão poder conferir outras conversas. Fiquem ligados, eu acho que vai ser incrível e vocês não vão querer perder de verdade. Queria agradecer a todos e muito obrigada, um bom dia aí para vocês.